dentro do próprio elenco, e hoje foi apresentado um dos jogadores postulantes a este espaço que fica vago no campo com a lesão do Pedro. Vamos ouvir o Gonzalo Plata para a gente começar esse assunto. Tengo compañeros que juegan aquí en Brasil, hablé muchos con ellos cuando ya estaba muy cerca de venir aquí a Flamengo. Me hablaron que aquí la intensidad es muy fuerte para donde yo vengo en Qatar, que no es nada comparado a lo que es acá. Me hablaron que aquí juegan muchos partidos durante el año, que tengo que estar físicamente y mentalmente bien para poder rendir todo el año. He visto muchos videos también aquí de muchos jugadores que han estado aquí en Flamengo, empezar a ver los que han jugado en mi posición, qué podría hacer para poder ayudar, y tengo que seguir viendo cosas para ir aprendiendo y después poder demostrar. Cuando hablé con él, la verdad es que un entrenador muy respetado, un privilegiado yo de poder jugar para él. Me ha hablado mucho, me ha dado mucha confianza también cuando llegué en el campo, me ha dado mucha más confianza, y a partir de ahí yo te puedo decir dónde me gustaría jugar a mí, pero la decisión la tiene él. Yo estoy a disposición del club y donde me pongan, pues intentaré hacer lo mejor posible. Tá aí, ó, já conversou com o treinador, já disse onde ele fica à vontade, o mapa de calor para o Zinho fazer a análise, dar uma mostrada ali, né, que é mais para ponta do que lá centralizado dentro da área. E aí, Zinho, também tem a questão da intensidade que ele próprio fala. No Qatar, na última temporada, ele fez 21 partidas com 8 gols e 6 assistências, assim. Não é o substituto do Pedro, né, não é o centroavante que vai fazer o pivô, que vai jogar dentro da área, mas, cara, Zinho, é um postulante a ser titular agora com essa brecha? Vai depender do rendimento dele. Assim, o time do Flamengo inteiro, todo mundo à disposição, ele não é o titular de início, com certeza não. Né? Você pensar que quem vai jogar nesse lado direito, na minha visão, é o Gerson, porque o De La Cruz joga mais próximo do Pulgar. E aí, pelo lado esquerdo, era o Cebolinha, depois você pode pensar no Bruno Henrique, ou o próprio Luiz Araújo, que cai pelo lado esquerdo, mas joga pelo esse lado direito. A posição que a gente mais viu o Luiz Araújo jogar é pelo lado direito. Sim. Dando esse... Apesar que ele é canhoto, mas faz o lado direito. Então, assim, é uma boa opção. Jogador jovem, 23 anos, jogador que tem boa velocidade, vai dessa opção. O Tite gosta de jogadores assim, né? Esses jogadores que jogam aberto na ponta, de velocidade, do 1 contra 1, é aquele cara para dar as assistências. Aí o Tite vai ter essa opção, né? Vai escolher. O Gabigol já está totalmente recuperado? Pode ser o substituto imediato do Pedro. Seria, na minha opinião, se estiver totalmente recuperado. Mas se não estiver, o Tite tem a opção de jogar com o Bruno Henrique ali, jogar o Luiz Araújo para a esquerda e jogar ele pela direita. Então, assim... o Pascoal estava falando, não gostou da tarjazinha que estava Flamengo remendado. É um Flamengo que está com muitos desfalques, mas que ganha mais opções. Financeiramente tem condição de ir no mercado e buscar peças para o Tite não sofrer tanto para escalar. Agora, volto a falar o que eu falei do Corinthians. Uma coisa é ter o cara, é ter essa opção... o cara também se adaptar, ele mesmo falou, aqui tem muitos jogos, a intensidade é diferente do que eu jogava no Qatar, é bom jogador, jovem, vai ter que buscar o seu espaço, vai ter que se adaptar ao sistema de jogo do treinador, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente fala assim, chegou, jogou, já resolveu tudo. Pode ser que aconteça, acho que leva um tempinho para ele se encaixar. Ele tem 10 anos a menos que o Carrijo, né? Tem 23, né? O Carrijo que chega para o Corinthians. Então, ele é um jogador que atua nas 3 da frente, né? De ponta, pela direita e pela esquerda. Muito mais pela porque ele foi direita, mais utilizado, né, pelo treinador nessa situação. Mas ele pode jogar nas outras posições da frente. Ele é um excelente escape para o contra-ataque. Um jogador de velocidade, jogador do arranque, de pegar a bola na frente, modelo Michael, que dá aquela arrancada, né, de Bruno Henrique, de Cebolinha, desses jogadores, de Luiz Araújo. O Flamengo já tem alguns jogadores com esse porte para buscar o contra-ataque, essa fuga ofensiva. E eu acho que as duas jogar no contra-ataque, Pascoal, é isso que você está dizendo? Você está dizendo que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, esse restinho de temporada, é isso que você está dizendo? Não, eu não falei isso. Eu falei... Não, só para saber.
Não, mas só perguntando, a senhora ficou com essa impressão? Não, eu queria só saber. Possibilidade para ela, rapaz. A senhora ficou com essa impressão? Não, eu queria entender um pouco melhor o que você está explicando. Eu vou falar um negócio para você. Não foi essa. Porque é o seguinte, eu tô citando os jogadores que não tem no elenco do Flamengo e que eles também têm essa possibilidade. Por exemplo, ele pode jogar aberto pelo lado direito e aí você pode ter, por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique vai ganhar muito espaço como centroavante no time do Flamengo. Mais do que o Gabriel? Eu acho que sim, porque o Gabriel está saindo de lesão e o Bruno Henrique já está chegando. O Bruno Henrique já está jogando. Eu acho que o Plata pode entrar pelo lado e o Bruno Henrique de centroavante. Você já imaginou 3 jogadores com muita velocidade, como tem o ataque do Flamengo? Com homens que têm ótima saída de bola, como tem o Flamengo? Não sei como é que o Debochado vai voltar, não sei como De La Cruz vai voltar. Essas coisas que ficam na minha cabeça, desses pontos de interrogação a respeito do Flamengo. Mas o Flamengo tem um elenco tão maravilhoso que você pode escolher as posições e você pode determinar essas visões a respeito do que o Flamengo pode aproveitar. O Flamengo tem jogadores de velocidade, o Flamengo tem jogadores que podem pensar o jogo, o Flamengo tem jogadores de bom poder de marcação, o Flamengo tem jogadores de defesa, agora tem mais um convocado para a seleção brasileira, jogador de defesa. Gente, o Flamengo tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Perdeu, na minha opinião, perdeu o seu maior definidor de jogadas, que é o Pedro. 30 gols na temporada. Perdeu o seu maior definidor. O Pedro ia terminar como o maior artilheiro do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso. Mas a lesão tira dele essa possibilidade. Então, o Pedro faz falta, mas tem, dentro do elenco do Flamengo, tem outras situações, outras características, mas também importantes para dar ao Flamengo a possibilidade de vitórias nas partidas que tem pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que tem. O Flamengo é candidato a tudo. Já falei aqui para vocês que, para mim, o Flamengo é candidato a tríplice coroa. É candidato. Mas faltou. Faltou. Lateral esquerdo, contratou o Alexandre, jogador de seleção brasileira. Faltou na frente, contratou... O Carioca já ganhou? Não. O Carioca não contei, Zinho. Assim, para mim, vale a tríplice coroa, que essa tríplice... Eu levo em consideração o seguinte, a tríplice coroa, ela pode ser composta de algumas formas, com estadual, com brasileiro, Copa do Brasil. Pode ser nacional ou pode ser continental. Para mim, a tríplice coroa ideal, é só o meu idealismo. O meu idealismo. A tríplice coroa ideal é ganhar... Essa ninguém tem. Ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Isso para mim é o ideal. É a tríplice coroa ideal. Você botar o tríplice coroa, daquele modelo gigante. Vai ficar apaixonado pelo Tite. Quem? Mas por quê? O Respostinha vai ficar apaixonado pelo Tite. O Respostinha é danado, se ganhar rapaz. a tríplice Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro? Não, aí não é o Respostinha, não. Aí ele vai ter 40 milhões batendo lá na porta, falando, opa, tudo bom? Deixa eu te dar um abraço. Quem é que vai fazer a fila para pedir desculpa depois? Quem é que vai começar? Mas calma que primeiro tem muito jogo para acontecer, né? Bom. Antes disso acontecer. Ô, Mauro, eu quero te ouvir sobre essa possibilidade do Plata, onde você acha que encaixa. Já vou trazer aqui as informações do departamento médico, Arrascaeta e Gabriel treinando com bola, vamos falar de De La Cruz e Léo Pereira também, da expectativa para o jogo de quinta-feira contra o Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. Mas antes eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Gonçalo Plata especificamente, assim, qual é a tua expectativa? Se é para brigar por posição com os desfalques ou nem assim? Se o titular for o Luiz Araújo, ele vai brigar com o Luiz Araújo, porque ele falou que assistiu muitos vídeos do jogador que atua onde ele gosta. Ele deve ter visto vídeos do lado direito. Ou do Gerson, né? Porque o Luiz já jogou na esquerda algumas vezes. O Gerson não é agudo como ele. Não é. E não é a característica de atacante, né? O Luiz Araújo é um atacante e ele é um atacante. O Gerson é um coringa, como ele mesmo disse, que está sendo na seleção. É diferente. Ele, por sinal, é pé esquerdo também. Então, ele tem tudo a ver com o Luiz Araújo. Ele joga do lado direito, mas pela esquerda. Mas com o pé esquerdo. Por isso que falar ele joga em todas, porque eventualmente colocam ele do lado de lá. Às vezes passa a ser muito do lado de lá e pode ser que com o Tite muito do lado de lá, como acontece com o Luiz Araújo, que veio para jogar do lado direito e também joga muito pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer com ele. Como o Zinho disse aí, se tiver todo mundo jogando, acho que assim, vai colocá-lo de centroavante, por exemplo, para colocá-lo... Só se não tiver um Bruno Henrique para usar aquela posição, ou o Gabigol, que eu acredito que quando o Flamengo fala que não vai pensar agora numa reposição do Pedro, é contando com o Gabigol ali. Eu colocaria o Gabigol, volta a ser o centroavante do time. Tite vai fazer isso? Vamos aguardar.
Agora, é uma opção para ser muito usada. É também jogador de seleção, ultimamente talvez até pelo nível que estava jogando e tal, aqui não veio para as últimas convocações, se eu não me engano, acho que nem teve na Copa América e tal, mas já frequentou a seleção. Então é jogador de nível bom. Poderia, se estivesse voando, ter até enfrentado o Brasil aí na sexta-feira. Ainda bem que não enfrentou, não. Se ele for bom de bola e atacante, é melhor ter ficado de fora. Mas, assim, são mais opções, né? Aquela história de olhar para o banco, a gente já falou muito disso, sobre o banco que estava muitos machucados, convocados, etc. O banco tinha contra o Corinthians. Quando o Tite olhou, muitos jovens e tal, como mexer? Agora, imagina, todo mundo de volta. Claro, não vai ter o Pedro, ok. Mas aí o Bruno Henrique... Esse ano não tem Pedro, Vinha e Cebolinha de volta, né? Isso. Claro, estou só passando pelo campo, né? Sim, claro. Mas aí, ainda assim, já vai sobrar gente, né? Com o Alcaraz, com esse Plata, uma vez Gerson voltando, Arrascaeta na boa, Bruno Henrique jogando, Gabigol jogando, já vai, né? Pulgar, etc. Já não vai caber todo mundo no time, que... Por mais que o Pascoal só goste atacante, você falou 6. Como é que vai escalar 6? Fala que é o melhor elenco, não dá para jogar com 12 por enquanto, não, o Pascoal. Então, assim, alguém vai ficar no banco. Mas os 11 que entram, hein? Olha, então, que lindo, e os 11 que entram e 2 ou 3 muito fortes que ficariam de fora. 2 ou 3 Você falou que ele ficou fora fortes. Da Copa América, foi isso? Eu acho que ficou, não? Ficou fora da Copa América. Ele e o Arboleda ficaram. A Arboleda é um outro motivo. Era a mesma farrinha do Arboleda lá, que levaram o menino. Ai, meu Deus, opa. Ô, Plata, Plata, é Rio de Janeiro, mas baixa a bola aí. É isso, segura a onda. É isso. Ele e o Arboleda foram cortados por este motivo. Levaram o menino lá para casa noturna. Foi num amistoso antes, né? Mas ele também não é tão mais velho assim, né? Ele tem 23 anos, enfim. Mas o Kendry Paz é mais novinho. Enfim, vamos ver como é que vai ser nesse Flamengo, jogou, né? O Paz acho que jogou, entendeu? Vai ter um jogador. Ele foi meio que absolvido, né? Pela pouca idade. Enfim. Ô, Plata, mas essa eu não esperava do Plata, não. A senhora falou a respeito de dos jogadores voltando? É isso, eu quero falar disso agora, porque para quem por acaso não viu, duvido que algum rubro-negro não tenha visto, mas a gente não tem só rubro-negros aqui na nossa audiência, então o negócio é o seguinte, Arrascaeta e Gabriel já treinam normalmente com bola, o Léo Pereira não preocupa, ficou fora do último jogo por causa de uma entorse no joelho, mas já tá ok. A situação um pouco mais delicada é a do Dela Cruz, que ainda não voltou a treinar com bola, mas o Flamengozinho ainda tem a expectativa que ele possa estar em campo na quinta-feira, né? Tem ainda 2 treinamentos, terça e quarta, tem a viagem, ou o primeiro jogo foi na Bahia? Não, o primeiro jogo foi na Bahia. Tô perdidinha com esses mandos de campo, sabia? É o contrário, é na Libertadores que define fora contra o Peñarol. Então, não tem viagem, menos mal, é mais um dia de recuperaçãozinho para o Dela Cruz, assim. Mas o Gabriel tá de volta. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que o Gabriel estando bem seria o titular para você no ataque do Flamengo. Eu tendo a concordar, mas acho difícil que o Tite enxergue assim. Vai depender do que o Gabriel apresente para ele para ganhar essa confiança. Mas, para mim, na minha visão, olhando para sistema de jogo, né, seria o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Gabigol centralizado com aquela mobilidade que ele tem, né, pensando que o Gerson, pelas notícias, não começa jogando, né, na seleção. Eu começaria jogando com o Gerson no jogo contra o Paraguai na terça-feira, mas a notícia aí que eu estou acompanhando é que não começa jogando o Gerson. Então, assim, o Gerson não vai estar desgastado. Paraguai aqui do lado. Então, assim, consegue voltar e jogar na quinta-feira contra o Bahia. Então, eu penso, assim, que se o Gabigol se apresenta aí nesses treinamentos bem fisicamente, seria um time já aí com essas peças. Tem que ver como é que está também fisicamente o Arrascaeta. Porque uma coisa é o seguinte, é muita gente voltando, né? Então o Tite também tem que observar até quanto ele pode utilizar todos ao mesmo tempo voltando de contusão, sem aquele ritmo de treinamento, de parte física, para o jogo decisivo. O Flamengo tem a vantagem, ganhou fora, né? Joga pelo empate no Maracanã, o Bahia para levar pelos pênaltis, pelo menos tem que ganhar com um gol de diferença. Então, assim, tem uma vantagem, o Tite tem que olhar para o grupo dele, ver o que ele tem melhor para o jogo, ele tem que observar tudo isso. Fabrício Bruno também vai vir de seleção.
assim, eu acho que pensando num Gabigol bem fisicamente, entrar ali na vaga do Pedro. Né? Acho que o Gonzalo nem vai poder ser inscrito ainda, não é? Não está inscrito. Não, para essa fase da Copa do Brasil, jogar, mesmo se for inscrito, ninguém entra mais. É só para semifinal. Tanto ele quanto todo mundo que chegou agora, né? Então não tem muito assim. É o Luiz Araújo pelo lado direito ali, normalmente. E aí ele pensar Arrascaeta e De La Cruz como é que estão, esse condicionamento para entrar os dois de uma vez num setor que o Bahia tem jogadores que competem muito ali, o meio-campo do Bahia é muito forte, então ele precisa também ter esse meio-campo competitivo. O Tite deve estar observando tudo isso, mas eu começaria com o Gabigol para te responder. E outra coisa, né? O Flamengo depois joga final de semana contra o Vasco no Rio e depois na outra semana no Rio contra o Peñarol. Não tem viagem nesses dias, não tem esse desgaste. Eu acho que assim, ele tem que observar tudo isso para escalar o time. O Zinho toca num ponto importante da gente observar, né? Porque a espinha ali do meio pro ataque tá toda voltando de lesão, se ele fizesse escolha pelo Gabriel, que eu acho que não vai fazer. Mas enfim, De La Cruz, Arrascaeta e Gabriel. Eu vou lembrar que o Eric sofreu uma gente. lesão na seleção do Chile. Ficou fora do primeiro jogo, não foi cortado porque pode jogar o segundo. Então, há uma esperança de que ele possa estar em campo ou pelo menos figurar entre os jogadores que ficarão à disposição para a segunda partida da seleção chilena. É mais um daqueles que cria um ponto de interrogação na cabeça do treinador, né? E aí mas o Bigodão tá ali, tá bem, hein? O Bigodão. O Bigodão é o Alan? Não, o Léo. O Léo Ortiz, sim. Léo Ortiz está bem demais de volante. Eu não tiraria. Como eu não tirei. Hoje, vendo os jogadores que estão voltando para esse jogo, em que a equipe do Flamengo precisa do resultado em casa, precisa fazer gol jogando em casa, tem que botar quem está melhor fisicamente para começar o jogo. Não, o empate é do Flamengo. Se terminar 0-0, o Flamengo está classificado. Eu sei, não. Claro, perfeitamente, a gente tem razão. Mas se você notar os caras que estão à disposição do treinador na montagem do time do Flamengo, dentro de uma perspectiva de jogo, de você jogar... A gente sabe como é que o Tite trata as Copas, né? Que o Tite trata as Copas com muito cuidado e ele sabe jogar esse tipo de competição. Eu acho que ele não vai abrir mão de começar com o Bruno Henrique, de centroavante. Pode botar o Luiz Araújo aberto de um lado, o Gerson mais ou menos aberto aqui, entendeu? Uma coisa ele vai fazer, eu não sei, o meio-campo, se os três estarão à disposição. Eu não tenho essa ideia de que se todos estarão à disposição. Se o De La Cruz nem treinou ainda, como é que ele pode jogar? A dúvida é a condição do De La Cruz, né? O Arrascaeta e o Gabriel, como já estão treinando com bola, ficam à disposição para o jogo. O Arrascaeta, sim. Para o jogo com o Bahia? Para o jogo contra o Bahia. A questão é o ritmo, né, presidente? A questão é o ritmo. Aí, tudo bem, joga um pouquinho, não sai de titular. Aí contra o Vasco, coloca... Mas qual diz que tem que começar com o que tem de melhor, se não aguentar, tira. Isso, aí tira. Aí contra o Vasco, coloca um pouquinho de novo ou guarda para jogar com o Peñarol. Enfim, mas vão ter outros jogadores para serem usados. É que enquanto vocês falavam, eu fui dar uma pesquisada nisso aqui. O Gonçalo Plata... Voltou na fofoca, né? Cara, eu fui lá ver, ele fez gol... o presidente da resenha mesmo, vou falar. Cara, ele foi titular... Olha só, ele fez um gol em março contra a Guatemala, entrando no lugar do cara que estava do lado esquerdo. O jogo foi 2-0 para o Equador e o gol dele, ele entrou 70 minutos, fez um gol. Depois ele foi centroavante contra a Itália, 3 dias depois contra a Itália, ele foi centroavante e titular. Ele joga nas 3. Então, realmente, entendeu? Experiência de jogar em todo lado, mesmo que ele seja mais do lado direito. Jogou em março. E aí depois não veio para a Copa América, porque aí o negócio ficou ruim. Era isso que eu estava olhando. Não foi olhar de jogou, não. Foi olhar a fofoca direitinho que eu sei. Foi olhar se ele estava jogando, se ele era só banco. Aí descobre que ele sai de titular em março como centroavante contra a Itália. Então, o cara... que o técnico contava e ia aproveitá-lo, né? Então, essa brincadeira aí fora de campo atrasou a vida dele na seleção. Com relação a esses dois, eu acho assim, nós estamos falando segunda-feira, o Bahia ainda não pode, hoje, né? Como é que funciona para você? Gabigol e Arrascaeta. Não, falando Gabigol e Arrascaeta. Então, Gabigol e Arrascaeta já estão treinando, porque o Gonçalo para o Bahia não tem ainda. Sim, o De La Cruz é que ainda está na transição com a bola. Como é que você montaria? Eu acho arriscado, o Zinho toca num ponto muito importante, que é
como joga o time do Bahia. A gente sabe da força que o time tem para construir jogada pelo meio-campo. Isso não pode e não vai ser ignorado pelo Tite, né? Então, talvez você colocar 2 jogadores ali voltando de lesão seja um risco muito grande. E aí escolher Arrascaeta e De La Cruz, eu acho que é por quem está melhor, né? E não por técnica deles, nem né? nada. É. Mas não entra nessa discussão o Gabigol, porque aí Não, ele não está Gabigol ali. O Gabigol é mais à frente. Não, colocaram os 2, acho que não. E no caso, o Arrascaeta ainda não foi para o campo, tá ainda em academia. O Arrascaeta já, o De La Cruz é que não. O De La Cruz. Então, esse eu acho que é o menos cotado, então. Se alguém pode começar, seria o Arrascaeta. Deixaria o De La Cruz para voltar. E aí faria o quê? Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta? Gerson? Como é que você montaria, Gerson, pensando Gabigol e Bruno Henrique, Você né? colocaria o Gabriel? O Gabriel e o Bruno Henrique? Um é centroavante, outro joga da esquerda. Não foi assim que ganharam lá, ó, a Foi, Libertadores? por acaso foi. Por acaso não jogavam muito juntos ali? Eu não sei acaso porque É eu uma lembro. dupla maravilhosa. Não, porque com o Tite isso é difícil de ver. Mas, cara, o Tite também tem, o camaleão tem que saber que hora que tem que mudar o time, não é? Ele falou, eu já joguei assim, jogo assado, agora é o que É temos. só sapatada, a gente não tem sossego aqui. Não, é Não, porque... é ele que falou que ele é camaleão. Ele que Uma atrás da disse outra. que já jogou de um jeito, do outro e tal, e que vai se adaptando não só ao que ele tem, como ao adversário. Agora é mais ao que ele tem, né? Mesmo pensando que ele sabe muito bem como é que é o Bahia, com todo mundo ali pelo meio e tal. Mas neste caso é ao que ele tem. E entre a Arrascaeta e De La Cruz, eu acho que a chance maior de jogar, nem que seja um tempo, não sei, jogo todo, claro que é do Arrascaeta, que já está pelo menos no campo. O Gerson, o Zinho tem razão, não sei nem se vai ser aproveitado no segundo tempo lá, etc., mas não deve ser titular, não vai sair com titular, pelo que a gente tem ideia, a única mudança é o Endrick ali. Então, O torcedor do não Flamengo vai está tá pensando cansado. assim, descansou, né? Ele estava exausto. Estava exausto. E o jogo é terça, quer dizer, ele volta na terça-noite, deve ser, tem a quarta-feira toda, e o jogo é só quinta-noite. O Flamengo então, Bahia assim, aqui. vai dar para ele voltar. E ele está numa fase que ele está com uma energia danada, ele vai voltar querendo jogar mesmo. Então ele, não tenha dúvida que um do meio ali é ele, esse não tem a dúvida. O Ortiz, não tem a dúvida se fala, preciso de você aqui, porque o Pulgar, não sei o quê, porque o Pulgar estava meio assim, né? Ele sentiu uma lá. lesão na coxa, na coxa, se eu não me engano, também. Agora com a seleção chilena, ele não foi cortado, porque o Chile tem a expectativa dele jogar a segunda partida. Ou seja, não foi nada grave, foi muscular. Mas se ele não jogar a segunda, ou jogar pouco, né, e chegar assim e não quiserem arriscar, o Ortiz está voando ali para entrar também. Então vocês têm ali já 2 caras com muita energia. O Léo Ortiz e o Gerson com muita vontade. Aí o Arrascaeta, que a gente não vai saber como fica. Não sei, a minha dúvida principal é o seguinte, é se o Tite vai colocar o Gabigol como o substituto. Essa grande chance lá de Gabigol ressurgir no Flamengo. Os 3 juntos não começa o jogo. Os 3 juntos, você diz Arrascaeta, Bruno e Gabriel? Não. De La Cruz, Arrascaeta e Gabigol. Para mim, pelo que eu conheço do Tite, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique começam jogando. Que estão inteiros, que estão treinando, que estão à disposição há bastante tempo. Então, para mim, esses 2 começam jogando. Você pensar que ele vai ter o volante. É o Pulgar, é o Léo Ortiz, é o Alan, vai ter. Né, ali. A minha dúvida é, o Gerson joga como segundo ou joga como um meia pelo lado direito? Se o Gerson joga mais adiantado, esquece. Porque aí o De La Cruz joga ali do lado do volante. Então, de repente, vai sobrar até pro Gabigol. Vai jogar o Arrascaeta com o De La Cruz e o Gabigol de fora, porque o Bruno Henrique faz ali essa parte da frente com o Luiz Araújo. A minha visão de que eu conheço o Tite, ele não vai com os 3 voltando, né, de lesão. Eu volto a dizer, se o Gabigol estiver inteiro, bem fisicamente, começaria com ele. Né? E aí o De La Cruz, infelizmente, como nem treinando está ainda, já próximo do jogo, dava uma seguradinha nele. Né? E o Arrascaeta que está treinando, e é aquele cérebro do time ali, o meia, o 10, o cara que chega ali no ataque, você pode montar um time com o Bruno Henrique voltando por um lado, o Luiz Araújo voltando do outro, né? Com os 2 volantes, você preserva, sem a bola um pouquinho, o Gabigol e o Arrascaeta.
Eu ficaria muito surpresa se o Tite começasse o jogo com o Gabriel. Eu gosto da ideia, mas eu ficaria surpresa se o Tite fizesse isso, porque a gente não viu uma confiança no jogador desde que ele voltou desses processos todos, né, de renovação e de lesão, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Chile e Bolívia, presidente, amanhã, 18 horas. Então, depois disso, já vai saber o que vai acontecer com o Eric. Se ele vai estar cansado ou não, mas ali... Ok, baita jogador, quando está fora, a maioria das vezes que fica fora, que falta que faz o Pulgar. Às vezes